Já estamos no ar, já estamos gravando, então boa tarde a quem está presente na aula no exato momento e a todo mundo aí que vai ver a aula na sequência. Já estamos chegando aí nos momentos derradeiros aí para que vocês consigam fazer a prova e espero eu se dar bem. Essa semana eu tive aí muito feedback de gente igual segue em tiroteio, totalmente perdido sobre o que fazer com a redação. Então, o que eu vou me propor hoje a fazer? Eu vou pegar o nosso tema, vou mostrar como ele deveria ter sido respondido, e na sequência eu vou mostrar aí como é que você responde aos temas e como é que você aprofunda a questão das redações. Pois é, a Glicine falando, eu não foi só você não, tá geral, assim. O pessoal manda, professor, o que eu faço, pelo amor de Deus? Então, assim, galera, ó, eu já mostrei para vocês algumas etapas. Eu acho que grande parte dessa dúvida aí da galera não tá conseguindo fazer, é porque vocês já estão no modo apavoro, vocês já estão querendo fazer um negócio no piloto automático, mas vocês ainda não têm capacidade para fazer no piloto automático. Como tudo na vida, você está aprendendo alguma coisa, você precisa seguir o passo a passo, até que o passo a passo se internalize dentro de você, e aí você vai conseguir fazer o negócio no automático. Eu que já estou no texto, questão textual, já tem séculos, eu consigo meio que fazer um texto no modo automático, mesmo se eu tenho que voltar, tenho que pensar em alguma coisa. Vocês, então, têm que fazer isso mais ainda. Tá? Vocês têm que fazer mais ainda. Seguir o passo a passo bonitinho daquilo que tem que fazer, porque senão vai dar errado. Vai dar errado. Se você não for lá, no ir no passo a passo, falar o que eu tenho que fazer primeiro, isso, o que eu tenho que fazer segundo, isso, não vai funcionar não, tá? Vocês vão ter questões parecidas com essas que a gente está fazendo, questão que vocês vão pegar lá da prova da PBH agora, ou de algum outro concurso que seja meio complicado igual esse. Vai ser questão desse tipo, tá? Então, quando a gente fala de uma questão discursiva, é uma questão que ela vai te pedir que você faça um discurso sobre alguma coisa. Via de regra, por padrão, esse tipo de discurso é esse tipo de questão que a gente tem feito aí de que ela vai passando temas e você tem que chegar nas conclusões lá deles, que é um pouco diferente daquele outro tipo de questão que a gente faz, que é um tipo de questão que ele só te dá um tema e a partir disso, você não precisa de fazer exatamente uma discussão, um discurso sobre ele, você só já pode ele respondendo, já fazendo a parte dissertativa argumentativa. Nessa também, tá? Vou repetir para a galera aí que está navegando. O fato da questão ser uma questão discursiva não significa que ela não é uma questão dissertativa argumentativa, tá? Então, olha só, o que acontece? Não, então, ó, deixa eu responder lá. O curso, essa é a penúltima aula ao vivo, tá? Eu vou mandar mais aula gravada, nossa última aula é no sábado, e essa semana ainda vou mandar todas as redações, até que vocês tenham. E acho que algumas que estão atrasadas aí. Quem eu tiver esquecido por esquecer mesmo, me manda aí, porque teve gente que me mandou umas 5, 6 redações atrasadas. Eu não consigo corrigir nesse ritmo todo, porque eu gasto no mínimo aí 10 minutos em cada redação. Então, assim, o máximo que eu consigo corrigir aí são 4 redações por dia, e aí eu já gastei quase 1 hora. Então, assim, não é tão simples, tá? Às vezes a pessoa acha assim que o professor ele consegue fazer 50 redações por dia, a gente não consegue. Então, assim, mas até o final da semana, ou seja, até a nossa próxima aula, a lista vai estar zerada, eu vou mandar as redações de todo mundo, vai estar todo mundo corridinho, provavelmente eu vou mandar na terça-feira, então vai todo mundo, eu vou zerar todas as listas, porque aí no sábado será a nossa última aula ao vivo, vai ser a hora de vocês tirarem as dúvidas do CES, e aí vai ter uma aula que ela vai ir gravada aí durante a semana, além da ao vivo, para a gente inteirar as nossas 10 aulas aí prometidas, tá? Então, vamos voltar para aqui uma casa, para quem estava perdido aí. O pessoal está tendo muita dificuldade nesse tipo de questão, talvez porque o pessoal está com a dificuldade de entender o passo a passo do negócio. Quando a gente está diante de uma questão que eles chamam de questão discursiva, né, que eu estava explicando sobre isso não exclui, igual algumas pessoas cismam em dizer, não exclui dissertativo, argumentativo.
Dissertativo, argumentativo é um tipo que está acima. Existem 3 grandes blocos de tipos de texto. Um texto narrativo, um texto dissertativo, que é o que a gente fala dissertativo argumentativo por dedução, e um texto descritivo. Esses 3 tipos de textos, eles estão no topo. O que vem embaixo são, vamos dizer assim, surcursais, eles são que vêm desse tipo de coisa, tá? Então vamos supor, narrativa. Dentro do texto narrativo, você vai ter conto, você vai ter poema, são textos diferentes, mas todos eles são narrativos. Dentro do texto dissertativo, você pode ter um texto que seja uma questão discursiva, você pode ter um texto que seja um estudo de caso, você pode ter uma carta, você pode ter um projeto pedagógico, você pode ter uma infinidade de textos, tá? Então, não, Maria, pode mandar depois se quiser, mas eu vou mandar assim, as atrasadas também. Só que assim, até sábado eu mando de todo mundo que já me mandou. Aí, se terminar a última aula e ainda ficar alguma para trás, pode mandar, que não tem problema não, que eu vou corrigir também. Eu só estou dizendo que até sábado, que é o dia anterior da prova do pessoal de PH, não vai ficar nenhuma perdida aqui sem eu ter feito. Mas, assim, mas quem não terminou, depois de sábado, pode mandar lá, que aí a gente encerra, né, todas as redações propostas dentro do curso, tá? Pode mandar, não tem problema não. Então, assim, pessoal, estou tentando explicar para vocês a questão do tipo de texto. As pessoas alguns continuam confusos aí, sem entender essa diferenciação. O texto que eles estão pedindo para vocês, que é esse aí da atividade da semana que eu mandei para vocês, ele é um texto dissertativo, argumentativo, o que não exclui o fato dele também ser um texto discursivo. Se ele é dissertativo, quer dizer que você vai falar sobre. Se ele é argumentativo, significa que você vai falar, vai tentar convencer de alguma coisa, você vai chegar a alguma conclusão. E se ele é discursivo, significa que você tem que discutir, você tem que versar sobre a questão aqui. Porque esse tipo de questão, ela não é uma questão totalmente aberta. Eu não sei se vocês perceberam. Diferentemente de outras questões, que eles só te dão um tema, por exemplo, esse tipo de questão aqui, ele não é uma questão totalmente aberta. É uma questão aberta? Sim. Mas não é uma questão que a gente pode dizer, é uma questão totalmente aberta, que você pode divagar muito. Por isso que eu, particularmente, acho esse tipo de questão mais fácil. Esse tipo de questão, você não precisa de ficar pensando muita coisa. Nesse tipo de questão, você já consegue ali, ó, bater o olho e falou, é assim, assim, assado. Eu tenho que fazer assim, assim, dessa forma, tá? Então, e vocês podem ver que aqui está a questão 2. Às vezes, em alguns concursos, como é o caso aqui desse que foi da Prefeitura de São Paulo, como que vai ter agora da Prefeitura de BH, às vezes eles te dão 2 questões discursivas, que é o que muita gente agora de BH vai fazer, e essas questões, elas são independentes, por isso que está escrito aqui questão 2, ó. Porque eles tiveram que fazer outra questão desse tipo também. Por essa razão, que esse tipo de questão aqui, eles já te dão o caminho, porque como você vai ter que fazer 2 dessas, você vai fazer 2 redações, geralmente quando é assim. Por qual motivo? Porque esse tipo de questão, ele te pede menos linhas, mas ele te pede mais de uma. Ou seja, você vai ganhar para um lado, mas você vai perder para o outro. Então, o que significa? Quando eles te dão ali aquelas indicações, essas indicações, elas já estão facilitando sua vida, por mais que o candidato e a gente, enquanto aluno, a gente fica meio em pânico e acha que isso aqui está atrapalhando a gente, não está atrapalhando. Esse tipo de questão, ela está te ajudando, mais estranho que possa parecer, está te ajudando, porque esse tipo de questão, ela vai ser capaz de te direcionar para a resposta, tá? Então fiquem espertos com isso. Ah, tá, a Maria tá falando que a dela, na prova dela é de 21 de janeiro. Galera, quem for fazer prova depois, eu vou deixar lá a aula de vocês, vai estar disponível ainda. Então, assim, até mais ou menos uns 6 meses eu vou deixar disponível lá, vocês podem voltar, rever, porque muita gente vai fazer, tá tendo muito concurso, né? O pessoal já comprou esse curso, pode fazer aí durante os próximos meses. Então, assim, até mais ou menos março, que vai dar 6 meses, ele vai ficar disponível lá. E aí, depois disso, obviamente, nós vamos ter que privar o vídeo totalmente, né? E aí, recomeçar outro ciclo. E aí, quem vai fazer algumas outras provas, o pessoal mesmo que fez aí o nosso curso da Metropolitana, tá liberado lá ainda, eles estão revendo as aulas, eu sei que eu consigo ver lá as aulas sendo vistas e tal. Então, assim,
E por isso também que eu fiz um curso diferente, né? Eu sempre faço um curso diferente, para que sendo diferente as pessoas possam até participar mais de uma vez. Então, quem estava no outro curso mesmo aí, pode ver que eu não trouxe os mesmos slides, não são os mesmos exemplos. E aí, claro, a gente vai dando uma aprofundada também numa coisa e outra, tá? Porque não dá para falar sempre a mesma coisa, a gente não é robô, não tem nem como, né? Então, veja bem. Então, beleza, galera. Mostrei para vocês a questão. Na sequência, com base no trecho, então, você vai discutir sobre o texto, uma questão discursiva, você vai discutir com o texto. E nos seus conhecimentos, então, ó, você vai fazer a parte da dissertação e a parte da argumentação. E aí que ele vai te pedir, ó, duas ações pertinentes à função do educador enquanto mediador entre arte e aprendiz em ambiente escolar, explicar como a mediação pode potencializar o encontro dos alunos com o patrimônio da cidade de São Paulo, descrever uma estratégia adequada de avaliação, como processo a ser aplicado à atividade educativa de mediação cultural. Detalhe, ó, teve alguém essa semana que eu não lembro quem foi, que me falou assim, mas professor, eu não vou falar São Paulo porque eu acho que eu estou preparando para outro concurso, não tem nada a ver. Quando eu passo as questões, eu quero que vocês tentem entender algumas coisas. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem nessa questão é que se a questão te pede uma coisa específica, você precisa colocar a coisa específica. Lembra, já falei isso algumas vezes, que quando a gente vai lá fazer uma prova desse tipo de redação, eles costumam te tirar 20% da nota é só para você se manter no tema. O que eu quero dizer com isso nesse caso específico? Que se você for ali e cidade de São Paulo não aparecer, você vai tomar perda de ponto. Vai tomar. Por quê? Porque eles estão te pedindo para você fazer a questão e eles estão te dando os parâmetros. Se você fugiu dos parâmetros ali, você vai quebrar a cara. Então tá muito comum isso, tá? Se você teve umas duas para trás aí que a gente, duas ou três para trás, não sei, que apareceu o nome de uma outra cidade lá também. Você tem que colocar o nome. Ah, por exemplo, eu não sei nada do patrimônio da cidade. Pô, você vai saber alguma coisa, Museu do MASP, sei lá, alguma coisa de São Paulo, Parque do Ibirapuera, sei lá. Enfim, mas se não tiver, você só fala patrimônio e cita algumas coisas, tá? E depois você vai descrever uma estratégia adequada de avaliação, como processo a ser aplicado à atividade educativa dentro da mediação cultural. Então, na verdade, era uma questão que falava sobre mediação cultural. Ele vem aqui, ele fez uma definição sobre o que é isso, tá? E aí, nosso clássico marcar. Eu vi nas redações de alguns aí que me mandaram que estava marcadinho, então tentem fazer isso. Mesmo se você estiver lendo na tela, quando você dá um print lá, faz essas marcações que eu faço aqui, ó, para na hora que você fazer, você não desbandeirar muito, você não sair muito de órbita. Então você tem ali mais ou menos uma trilha para você conseguir fazer, que ali você já vai ter mais ou menos um percurso, tá? Então, o importante ali, como eu digo para você sempre, falei na última aula, são os verbos de ação, indicar, explicar, descrever. Então, olhe como é que os verbos, eles casam com aquilo que o texto está pedindo e eles casam com o estilo do texto. Então, esse tipo de questão que o aluno fica apavorado, mas quando você vai, você aprende a fazer, por isso que eu tento fazer aqui, ensinar a pescar e não dar o peixe, quando vocês aprendem assim, opa, então é isso, é só eu seguir o que a própria questão diz que vai dar bom. Aí você consegue fazer qualquer uma, vocês vão ver que vocês não vão ficar nem apavoradinhos quando chegar a prova, vocês vão saber exatamente como é que faz, tá? Então, beleza, coloquei lá, agora vamos ver, vamos tentar resolver aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que essa questão ela poderia ser resolvida, tá? Então, indique duas ações pertinentes à função do educador, enquanto mediador entre a arte e o aprendiz em ambiente escolar. Então, o educador tem diversas funções didáticas e sociais, ponto. Comecei esse texto exemplo aqui com uma frase geral, que daqui a pouco a gente vai ver o que isso aqui a gente chama de gancho, né? Que você dá um gancho para a partir disso você passar para alguma coisa. Às vezes o aluno ele fica perdido ali, ele não sabe por onde começar, justamente porque falta um alicerce no texto, que é o que a gente chama de gancho aqui. O seu texto, por isso que eu sempre digo que você tem que usar uma citação, você tem que usar uma frase feita, ou você pode simplesmente fazer uma definição. O educador tem diversas funções didáticas e sociais. Olha que é uma afirmação, vamos dizer, até clichê, até senso comum, mas é uma indicação boa, porque a partir dessa frase,
você pode dissecar e falar algumas outras coisas. Ó, ele vai dizer, dentre elas destaca-se a mediação entre a arte e o aluno no ambiente escolar. Então, ó, ali em cima, lá, aprendiz, ambiente escolar, arte. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as coisas lá da questão, aqui no caso é a primeira, né? Duas ações do educador arte e aprendiz, e já estou tuchando ela no texto aqui, porque se eu não faço isso, acabei de falar de 20% do texto, é só para você se manter no tema. É muito fácil, galera. Você está fazendo a prova, é muito fácil você começar a falar de uma coisa e depois está falando de outra. É muito fácil. Às vezes a gente acha que não, porque a nossa mente nos sabota, né? A gente acha que a gente está indo meio na linha ali. Mas na maioria das vezes você não está. Você não está. Se você não tiver um norte dentro do seu próprio texto, sabendo ali para onde que você está indo, você vai se perder. Isso é a mesma coisa de você estar ali fazendo uma caminhada na selva ali, você não acha, mas você tá indo para a esquerda, porque o ser humano ele vai caminhando para um determinado lado, e aí você está num campo aberto, por exemplo, quando você percebe que você está rodando em círculos, porque é muito fácil se perder, e aí você acha que você não está perdido. Então, eu prefiro, e acho que é bom vocês usarem isso como metodologia, começou seu texto, coloca uma frase gancho, na sequência já começa a responder ela dentro daquilo que te pediram. Você poderia até ter ido além aqui, você já poderia ter falado. E aí a gente volta na discussão de letra, que depende da letra, etc. Aqui você já poderia ter começado, ó. Há diversas funções didáticas para o professor e o aluno dentro do ambiente escolar. Aí você não precisaria nem dessa frase de introdução, você já colocaria as duas, tá? Mas aqui tá bom que eu coloquei aqui essa parte, frase gancho, na sequência aprofundei e já aprofundei falando do tema. E depois na sequência, ó, assim, cabe ao docente valer-se de práticas pedagógicas, tais como criar espaços para discussões sobre as obras, incentivando os alunos a expressarem suas interpretações e sentimentos, ou colaborar com outros professores para incorporar elementos artísticos em diversas disciplinas, conectando a arte e temas curriculares. Então, olha só, não sou professor de artes, obviamente, mas aí é que eu consegui dar aquela ensaboada na questão, vamos dizer assim, tá? Então, perceba que aqui a gente vai ter, ó, indique duas ações. Então, ele vai ter quais são as ações? Criar espaços para as discussões. Essa é a primeira ação. Dentro da aula, você vai deixar o aluno ali ter um espaço para discutir sobre a obra. Outra ação, colaborar com os professores para incorporar elemento artístico. Então, já teve as duas ações. Então, olha como é que a própria pergunta facilita a minha resposta. Se eles tivessem, se o tema da questão, em vez de ser esse tema aqui, fosse assim, ó, discuta sobre o papel do professor como mediador da arte nas escolas. Aí a questão seria totalmente ampla, você ia poder falar muito mais coisa, mas ia ser muito mais difícil você se manter ali, ó, na linha reta ali, no caminho da justiça. Ia ser muito mais difícil. Porque na hora que ele abre demais o leque, aí você pode falar do que você quiser. Aí o negócio começa a ficar meio doido. Então, esse tipo de questão aqui, ela é mais fácil, porque você só vai seguindo a trilha de pão do João e Maria aqui, que você já consegue fazer. Então, claro, que você tem que ter todo esse embromation. Então, por isso que eu fico mostrando para vocês, ó. Essa primeira parte aqui, o que que ela é? Ela é um gancho. Coloquei o gancho e coloquei. E esse gancho que eu coloquei do educador tem diversas funções didáticas e sociais, ele era só um pretexto para eu entrar em, dentre elas, destaca-se a mediação entre a arte e o aluno no ambiente escolar, que é o que está dizendo lá em cima, ó, que é a função do educador enquanto mediador. Eu já poderia ter colocado essa função aqui, tá? Mas primeiro, o que eu disse? Eles têm diversas funções, entre elas essa de mediação, que são funções didáticas e sociais. E depois ele te pede ações. Então, cabe ao docente valer-se de práticas pedagógicas. Então, cabe ao professor, né? E aí, quais vão ser as práticas? Criar espaço para discussão, e aí é bom colocar sobre a obra, né? Que a gente está falando de arte, incentivando os alunos a expressarem sua interpretação e sentimento. Lembrando, vai depender da letra, ó. Incentivando os alunos a expressarem suas interpretações e sentimentos. Você, se a sua letra for grande e não couber, você teria que tirar suas interpretações e sentimentos e deixar uma coisa só, por exemplo.
incentivando os alunos a expressarem suas interpretações. Aí você tiraria o sentimento, você conseguir diminuir. Olha como é que eu coloquei interpretação e sentimento para dar uma alongada no texto. Então, vamos voltar naquilo que eu falo para vocês. Você tem o seguinte, você tem uma frase, você pode alongar ela com substantivo, que é o caso aqui, com adjetivo. Ou seja, você vai colocando outros elementos que no fim do dia não acrescentou muita coisa, não. Porque eu coloquei interpretação e sentimento. Uai, se eu colocar só sentimento aqui, já estava bom, tá? E depois, ou colaborar. Então, por que eu coloquei o ou aqui? Porque esse ou, ele está puxando a outra ação. Então, ou colaborar com outros professores, para incorporar elementos artísticos em diversas disciplinas. Você poderia colocar de outra forma, né? Você poderia colocar com os professores, em vez de você ir lá e fazer todo esse bagre ensaboado aqui para você falar, colaborar com outros professores. Ou você poderia colocar, ou colaborar com os professores de outras disciplinas para colocar elementos artísticos, tá? E depois você colocaria conectando artes a temas curriculares, conectando a arte às outras matérias. Vai depender do jeito que você faz o tema. Então, beleza, ó, essa aqui seria a primeira pergunta. Então, gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? Acho que é isso. Isso mesmo, 6 linhas para fazer essa primeira parte. Explique como a mediação cultural pode potencializar o encontro dos alunos com o patrimônio da cidade de São Paulo. Então, tá lá, eu terminei aqui temas curriculares. Eu continuo. Outro sim, a mediação é uma poderosa ferramenta para a compreensão dos espaços sociais. O professor pode atuar como mediador entre o patrimônio histórico de São Paulo e os estudantes, promovendo excursões para os museus, pois nem todos os jovens têm esse hábito. Tem esse hábito, ali seria de, né? Tem esse hábito de tal visita, então aqui seria de. O que isso significa? Eu estou dizendo aqui como que essa mediação pode fazer os alunos. Então, essa mediação que eu falei aqui em cima. Eu falei que o professor ele tem essa função de mediar. Tá, beleza. Inclusive, a própria questão já falou isso, né? Enfim. Mas aí, na sequência, eu digo, ele pode, por exemplo, levar os meninos para museu. Seria isso, né? Levar os meninos para museu. Beleza. E potencializar o encontro, ou seja, melhorar, vamos dizer assim, a forma que o aluno vai ter de se encontrar com a arte. Na sequência, descreva uma estratégia adequada de avaliação como processo a ser aplicado às atividades educativas e de mediação cultural. Então, vocês viram que a questão tem um percurso? Você vai ter as ações, né, dentro da escola lá e o professor, você vai explicar como é que essa mediação ela pode melhorar e no final você vai fazer uma avaliação sobre isso. Não dá para você falar muita coisa porque são poucas linhas. Então, é que eu posso dizer, o ato contínuo. Didaticamente, os alunos devem escrever relatos de suas experiências culturais nas visitas museológicas, destacando as lições aprendidas, os momentos de choque cultural e as estratégias de adaptação do seu olhar para com os elementos culturais apropriados. Então, eu estaria juntando as três questões aqui numa resposta só, que, afinal de contas, se o nosso textinho bonito ali, padrão dissertativo argumentativo, é um textinho que vai fazer que você tem que ter início, meio e fim. Então, esse seu textinho ali de dissertativo argumentativo não pode ser numerado e nem separado por partes ali. Ele pode ser separado por partes, se for o caso, você querer fazer 3 parágrafos. Eu acho que nesse tipo de questão aqui, o melhor é você fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu só colocar lá na frente. Fazer dessa forma aqui, tudo corrido, tá? Mas eu vou mostrar uma diferença que você vai ter com ela em relação aos parágrafos. Então, mas aqui ainda falta o fechamento, ó. Coloquei isso daqui, mas a sua redação não é bom terminar assim. Explicou tudo? Explicou. Mas lembra que eu falei para vocês que não basta você fazer um textinho bacanudo. Depois você ainda tem que fazer o fechamento do seu textinho bacanudo. Então, nós vamos fazer como? Ó, Dessart, o educador desempenhará o importante papel de mediador entre o aluno e os patrimônios culturais. O que é esse fechamento aqui, ó? Então, olha só, o texto terminou nos apropriados aqui, estava bom. Mas eu joguei isso daqui porque essa parte aqui do Dessart, o aluno, o educador desempenhará o importante papel de mediador entre o aluno e os patrimônios culturais, porque isso aqui era o que estava lá no início, ó. Destaca-se a mediação entre arte e o aluno no ambiente escolar.
Vocês viram como é que o texto, ele circulou e acabou voltando no mesmo lugar. Porque o texto, ele tem que ser um circuito fechado. Ele tem que começar, ele avança, ele chega em algum ponto, mas quando ele conclui, ele tem que concluir fazendo meio que um retorno lá atrás. Dizendo assim, lembra que lá atrás eu falei para vocês que o educador ele era importante? Então, estou falando de novo. Isso a gente chama de reafirmar. Então, depois que você explica, você ainda tem que reafirmar, é a reafirmação do seu ponto de vista. Lembrando que, como é um texto dissertativo argumentativo, esse texto dissertativo argumentativo, ele sempre vai precisar dos elementos que servem para a dissertação e argumentação. Dentre esses elementos está a repetição. Entendam, não é a repetição no sentido de repetição de conectivo, por exemplo, de palavras. Eu não estou dizendo para vocês repetirem as palavras. Eu estou dizendo que o seu texto ele tem que ter alguma certa repetição de ideias. Então, as suas ideias lá que foram apresentadas lá em cima, elas têm que reaparecer cá embaixo. Você começou a falar delas lá, você rodou, e terminou falando, viu, galera, eu falei de tal coisa lá atrás. Porque o ideal do seu texto é fazer esse movimento de contração e expansão, um movimento como se fosse não um círculo, né, mas um redemoinho, que ele começa num ponto, ele vai, depois ele volta no mesmo ponto, aí ele expande mais um pouquinho, depois ele volta no mesmo ponto, e ele fica rodando, uma aspiral, né? Se você não tiver esse movimento de aspiral, se o seu texto ele for muito direto, isso vai fazer com que o seu texto ele tenha menos capacidade de argumentação, tá? Então, para você convencer alguém dentro de um texto, pois que a propaganda, por exemplo, é incessantemente a mesma coisa, as pessoas não são convencidas, e por isso que o texto argumentativo ele está tentando te fazer isso, te mostrar isso. O seu texto ele tem que ter uma certa circularidade ali das coisas estarem retornando, porque senão a gente não acredita, a gente não aceita, tá? Então, o educador tem... Como é que ficaria o texto inteiro? O educador tem diversas funções didáticas e sociais, dentre elas destaca-se a mediação entre a arte e o aluno no ambiente escolar. Assim, cabe ao docente valer-se de práticas pedagógicas tais como criar espaços para discussão sobre as obras, incentivando os alunos a expressarem suas interpretações e sentimentos, ou colaborar com outros professores para incorporar elementos artísticos em diversas disciplinas, conectando a arte a temas culturais, curriculares. Por que eu coloquei outro sim? Por que eu não coloquei assim, destarte, portanto, dessa forma? Porque o outro sim significa além disso. Vocês percebem que esse bloco amarelo, ele está respondendo a pergunta 1. Mas quando eu vou responder a pergunta 2, ela não é uma pergunta derivada da pergunta 1. Ela está dentro do tema, ela está dentro do mesmo assunto, mas ela é um tópico diferente. Por isso que eu vim aqui e coloquei o outro sim, tá? Muito cuidado se você for fazer a questão desse jeito assim, ó. Se você for responder essa questão numa resposta corrida, muito cuidado com conectivo. Se você vier aqui para fazer essa questão sem ser parágrafo, sem usar parágrafos, que eu prefiro que você opte por não usar parágrafo nesse tipo de questão. Mas se você optar, beleza, você pode fazer. Aí, por favor, então faz uma letra bem pequena para caber muito. Então, veja bem, nesse tipo de questão, se você optar por dizer, olha, vou responder só o parágrafo corrido, esse conectivo aqui, ele é vital, 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 vital. Se você fizer nesse tipo de questão e não colocar o conectivo, vai ser a ligação da introdução com a introdução. Quando você faz com parágrafos, você foi lá e fez os 3 parágrafos, por exemplo, nessa questão, se eu tivesse feito de 3 parágrafos, e você não colocar o conectivo no início do parágrafo, a penalização ela é menor. Por quê? Porque quando você vê um parágrafo ele serve para quê? Tópico. Ele serve para topicalizar. Lembra lá que as professoras dizem, olha, o parágrafo, quando você mudou de assunto, você muda de parágrafo, você muda do tópico. Beleza, o parágrafo serve para isso.
Agora, se você não está optando por fazer dessa forma, se você está optando por fazer desse tipo aqui, e você veio aqui e errou o conectivo, ou você não colocou o conectivo, vai ser um castelinho de cartas. Por quê? Seu texto vai desabar. Porque você vai estar ligando essa parte aqui da introdução com a parte daqui, sem você dizer além disso. Então, o conectivo aqui, galera, ele realmente está fazendo o papel, até vamos usar o termo do texto, de mediador. O conectivo aqui, ele está mediando as duas partes do texto. Terminou ali, ponto. Agora, outro sim. O que eu estou dizendo para o leitor? Leitor, você estava lendo o meu texto aqui, ó, até essa parte, só que a partir de agora, eu vou te falar outra coisa. Por isso que eu estou dizendo outro sim. O que eu estou dizendo, além disso aqui, leitor, tem uma outra coisa. Ó, a mediação, ela é uma poderosa ferramenta para a compreensão dos espaços sociais. Você pode ver que essa primeira frase, ela é idêntica a essa daqui, ó. O educador tem diversas funções didáticas e sociais. A mediação é uma poderosa ferramenta para a compreensão dos espaços sociais. Ih, eu repeti sociais aqui, devia ter mudado. Para a compreensão dos espaços da sociedade, por exemplo, deveria ser. Mas note que ela é idêntica. Por quê? Porque essa frase aqui, ela é o gancho. Ela é o gancho. Porque agora eu disse para o cara, ó, acabou essa parte, como se eu colocasse esse amarelo lá para ele, acabou essa parte. Agora eu vou acrescentar um trem, eu vou dizer além disso. Aí eu fui e comecei com um gancho, eu falei o que é a mediação, para depois eu dizer assim, ó, o professor pode atuar como mediador entre o patrimônio histórico da cidade de São Paulo e os estudantes. Por quê? Porque a mediação, ela é uma ferramenta para espaços sociais. E o que a cidade de São Paulo é? Um espaço social. Então perceba que essa primeira frase, ela era só um gancho para o que viria depois. Ah, professor, mas eu poderia tirar? Poderia, você poderia só colocar outro sim, o professor pode atuar como mediador. Pode, vai depender do seu espaço e da sua letra. Vamos supor, não coube, aí você poderia tirar isso aqui, a mediação é uma poderosa ferramenta, bababá, você já poderia colocar outro sim, o professor pode atuar como mediador, poderia também. Mas eu não quero de forma nenhuma que você lá, se você tem 20 linhas, tu vai escrever 20 linhas. Você tem 30 linhas, é para escrever 30 linhas. Por quê? Domínio. Lembra da última aula que a gente falou? Demonstrar domínio. Como é que eu demonstro domínio? O cara me deu a possibilidade de escrever 30 linhas. Puxa vida, então vou escrever 30 linhas. Porque a banca e os organizadores de qualquer concurso, obviamente, é um pessoal que é técnico e especializado em questão de texto. E a gente sabe que esses movimentos de texto, de vai e volta, esses movimentos de coloca uma definição, expande, restringe, isso são movimentos que fazem parte do texto. Então já está previsto que o aluno vai colocar, por exemplo, essa parte aqui, que é só uma encheção de linguiça, porque a informação principal não está aqui com mediação até sociais, a informação principal está aqui, ó. O professor pode atuar como mediador entre o patrimônio municipal de São Paulo e os estudantes, promovendo excursões para museus, pois nem todos os jovens têm esse hábito de tal visita, né? Tal não, e tal não, de tal visita. Aqui é o que? É a ação que a pergunta te pediu. Galera, olha só. Eu estou respondendo o que a pergunta me pediu, no caso que foi a pergunta 2. Só que a banca não quer só que você responda a pergunta. A banca também quer que você faça a articulação entre as ideias. Que o seu texto ele seja lido, o cara pegue o seu texto aqui, ele leia o seu texto, de maneira que ele vai entender o texto de início, meio e fim, sem ele ter que voltar lá. Por essa razão que eu acho tão importante você vir aqui com o outro sim, você vir aqui e dar essa ensaboadinha aqui para depois você chegar nisso. Porque se você já for só respondendo as perguntas, seu texto vai ter 3 linhas. E você não pode fazer só 3 linhas. Ele já vai te dar uma opção de você fazer mais. Então, por quê? Porque ele já espera que você faça mais. Não é só responder a pergunta. É você fazer toda a sequência textual, tá? Aí eu vim aqui e joguei um ato contínuo, ou seja, consequência disso. Didaticamente, os alunos devem escrever relatos de suas experiências culturais nas visitas museológicas, ou seja, qual que é a atividade que os alunos vão fazer aqui? O aluno foi lá para o museu, aí ele vai, depois da visita, ele vai escrever o relato de experiência dele, destacando as lições aprendidas, tá? Então, isso aí vai linkar, inclusive, com esse aqui lá em cima, ó.
as discussões sobre a obra. Falei lá que o aluno vai discutir sobre isso, e depois aqui ele vai destacar as lições aprendidas. Momento de choque cultural e estratégia de adaptação do seu olhar para os elementos culturais apropriados. O aluno vai lá, vai ver o negócio. Você poderia até tirar isso aqui, ó, destacando as lições aprendidas, sei lá, você poderia tirar, parar aqui em cultural, ó, as lições aprendidas, os momentos de choque cultural. Você poderia trocar por os momentos de percepção de um espaço diferenciado. Enfim, aí vai da sua criatividade. E aí você poderia tirar o resto aqui. Mas o fechamento, aí tu ia ter que vir com Dessart, o educador desempenhará um importante papel de mediador entre o aluno e os patrimônios culturais. Então, era exatamente o que a questão estava te pedindo no final do dia. Aqui nesse exemplo, assim, grosseiro, né? Claro que isso aqui, galera, é um exemplo muito grosseiro, tá? E eu quero que vocês entendam o processo, tá? Porque você entendendo o processo, se você for lá e souber esse percurso aqui, vai ficar melzinho na chupeta de você saber ali, de você conseguir fazer, tá? Então a gente ia ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas digitadas, o que significa que escrito esse texto aqui ia dar mais ou menos 20 linhas, que é mais ou menos o que eles te pedem. Então, o seu texto seria mais ou menos nesse padrão aqui, tá? Mais ou menos. Mas para vocês verem que para você fazer o que a banca pede, vai dar mais ou menos assim, as linhas que a banca te deu. Então, as coisas elas não são aleatórias. Nesse tipo de questão, a banca já te dá esse tipo de linha, porque ela sabe que você vai fazer esse tipo de texto, ou pelo menos você deveria fazer esse tipo de texto. E vocês perceberam, teve alguém essa semana que conseguiu me mandar esse texto com uma citação. Supimpa, a citação foi ótima, encaixadérrima, perfeito. Mas esse tipo de questão, ela é difícil você colocar uma citação. Para você colocar uma citação, tem que ser o outro tipo de questão. Porque outro tipo de questão, você tem tanta linha de exposição, que se você não colocar umas citaçõezinhas lá, o seu texto ele nem sequer vai progredir. Inclusive, lá no outro tipo de texto, vocês podem até reparar que no outro tipo de texto, que é o padrão Enem, que é aquele que eu falei, tá? Que é o mais aberto, que ele vai dizer, diga qual é a função de mediador entre o aluno e o patrimônio cultural de São Paulo. Aí você tem um mundo de possibilidades para falar. Então, nesse tipo de texto, eles costumam te dar os textos motivadores, os quais quase sempre vai ter um quadro, quase sempre vai ter algum tipo de estatística, quase sempre vai ter, sei lá, um cartaz lá de alguma propaganda de alguma coisa, uma lei. Por quê? Porque no tipo de texto que você tem que escrever 30 linhas, 35 linhas, em alguns concursos que já estão aparecendo igual agora de Lagoa Santa, 35 linhas, por exemplo, você tem que escrever um texto de 35 linhas. Se você for escrever um texto de 35 linhas só dessa forma aqui, vai dar ruim. Por quê? Porque um texto de 35 linhas, você não vai conseguir encher linguiça só dessa forma aqui, não. Aí no texto de 35 linhas, aí é diferente. Você vai usar esse roteiro aqui, esse tipo de lógica aqui, mas você vai acrescentar uma citação, você vai acrescentar algum dado estatístico que esteja lá na prova. No caso da educação, você já vai colocar ali uma LDBzinha. No caso de concurso aí para a galera da área militar, você vai acrescentar uma lei. Só isso aí já vai te comer 2, 3 linhas aí para fora, no mínimo. E aí você foi, em cada parte, você vê nessa primeira parte, vamos supor, né, que deu 20 linhas de escrita lá. Aí, nessas 20 linhas, você acrescentou mais uma citação aqui no início e mais uma citação para terminar aqui. Beleza. Aí, de 20 linhas, você vai ter acrescentado mais 5, vai dar 25 linhas. Top. Tranquilo, tá? Tranquilo. Claro que o ideal é você fazer 30. Mas se você chegar aí perto disso, não é um problema tão grave, tá? O ideal é ser 30. Então, beleza, vamos para a segunda parte da aula aqui, que é entender como se produz o texto, tá? Que é um roteiro para você escrever qualquer redação com exemplos. Então, vamos lá. Título, vamos relembrar aqui, evitar porque não agrega para nada, seja nesse tipo de questão discursiva, seja num tipo de questão aberta, não escrevam título, a não ser que o edital seja claro e lá na prova, lá no dia da prova, esteja escrito, dê um título para sua redação. Porque, vamos supor,
Vamos supor o seguinte, eu tô aqui falando da questão discursiva, blá, blá. Aí chega lá, eles te pedem uma questão discursiva e te pede algum tipo de texto com título. Vamos supor, te peça um e-mail. Escreva um e-mail para o seu setor lá de informática da sua escola, solicitando tal coisa. Dentro do tipo de texto e-mail, o título ele é absolutamente relevante. Então, se te pedirem um e-mail, eu fiz um concurso, eu não lembro qual. Não lembro qual, bicho, eu já fiz tanto concurso na minha vida que eu não lembro. Que te pediam um e-mail. Aí o e-mail é diferente. O título no e-mail, se faltar, você já se avacalhou tudo. Porque você precisa pôr no e-mail, o título é primordial. Tanto é que vocês já viram quando você vai mandar um e-mail, você está lá no Google, etc. Na hora que você vai no Gmail, na hora que você clica, se você não colocar o assunto, ele fala assim, tem certeza que você quer mandar sem assunto? Porque o título nesse tipo de redação já é sensacional, você tem que pôr, tá? É isso aí mesmo, viu, meu caro Luiz Eurico lá? A citação do Paulo Freire. Galera, se vocês não decoraram as citaçõezinhas aí, vai num Paulo Freire, vai num Nelson Mandela, que ó, é sucesso. Ah, professor, mas todo mundo usa. É, o que tem? O cara vai te tirar seu ponto por causa disso? Não vai? Então vai, não vai. Vai no caminho percorrido. E vai por mim. Você fazer o percorrido já é difícil. Imagina se você for inventar. Não dá certo, não, tá? Gancho. Então vamos começar aqui com o gancho, ó. Quando você coloca uma frase, um dado, uma citação, uma afirmação, uma definição, ou qualquer coisa para que ela sirva de gancho para o texto. Os alunos desprezam a importância do gancho. O gancho no texto ele vai servir justamente para você já não chegar direto, você já não chega direto lá na explicação, tá? Você já não chega, opa, a resolução do problema é esse. Você levanta a bola, você levanta o tema, fala, opa, agora eu vou pegar isso aqui e vou dissecar. Primeira coisa, tu vai pôr um gancho, exemplo de gancho. A educação é um tema central para o desenvolvimento do país. Isso aqui foi uma definição. Segundo Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Já é uma citação. Olha que todos esses aqui são ganchos. Agora eu peguei um condado. Segundo dados do censo escolar, a taxa de abandono no ensino médio mais que dobrou em 21. Esse dado aqui, obviamente, eu peguei do Google, mas vamos supor que você está lá na sua prova. É possível que esse dado estivesse lá na prova. Então, aqui eu estou usando um gancho com um exemplo, principalmente de uma redação maior, né? Redação aí, vamos pegar a Lagoa Santa, que é o exemplo mais bonito aí, mais melhor de bom, vamos dizer assim, que é um exemplo de 35 linhas. Misericórdia, se você tem um texto de 35 linhas, se você não usar um dado, se você não usar uma citação, você vai fazer 20 linhas. Se você fizer 20 linhas, você vai ser reprovado. Ó, quase impossível. Eu nunca vi, particularmente, um texto aí que ele consiga colocar metade da prova e tire nota boa. Porque é muito difícil. Porque geralmente, quando o cara ele tem domínio da língua, ele escreve bem, ele tem uma gramática boa, ele tem repertório. Esse cara, geralmente, ele não gasta só metade das linhas. Não gasta. O cara chegou no final, vai faltar a linha para ele. Vai faltar. Lembra do critério que eu falei, precisa do domínio? Então, tem que ter domínio, tem que demonstrar domínio, tá? Então, nesse caso, vamos supor, agora vamos imaginar nesse exemplo, que eu peguei do Google, que esse exemplo aqui tivesse na sua prova, aí você poderia usar ele de gancho. Segundo dados do Censo Escolar, a taxa de abandono no ensino médio mais que dobrou em 21. Depois que você lança o gancho lá, tu vai vir com a contextualização, logo após o gancho com o conectivo, ó. Educação é um sistema central para o desenvolvimento do país, foi o que é uma definição. Assim, a relevância do tema vai além dos muros escolares. Contextualizei o que eu acabei de definir. Vocês estão vendo que eu simplesmente coloquei uma definição e depois eu falei por que ela é importante. Só isso, só isso. Isso serve para tudo, galera. Qualquer coisa que você for fazer lá na sua redação, caiu lá educação inclusiva, analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é um problema na educação brasileira. Ponto. Assim, tal tema ele deve ser discutido por toda a sociedade. Contextualização. Qualquer temática tu faz desse jeito. Não tem erro. Vamos ver outro? Ó. Segundo Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Isso é uma citação, como a gente já disse. Logo,
percebe-se a importância da temática no desenvolvimento da sociedade. Então, ó, puxei daqui e contextualizei. Eu disse que como o ser humano é aquilo que a educação faz dele, olha o tanto que isso é importante para a sociedade. Vocês estão vendo que, vamos usar um termo da gramática aqui, essa segunda frase aqui, essa segunda oração, ela é uma subordinada da de cima. Tanto é verdade que se eu tirar a parte em branco aqui e deixar só a parte em azul, o logo percebe-se, logo percebe-se o quê? Entendeu? Vai ficar faltando uma parte. Então, as suas frases, quando você for fazer a redação, lembre-se sempre o seguinte: você vai ter uma frase principal, que é a frase que vai estar transmitindo efetivamente a informação, e você vai ter uma frase subordinada, que ela vai estar puxando alguma coisa dessa frase principal para ela conseguir chegar em algum ponto. Porque senão, imagine-se o seguinte: você vai lá e fala assim, a educação é importante para a sociedade. O que isso ali está dizendo, resumidamente, é a educação é importante para a sociedade. Só isso. Ali você tem 4 linhas que você resumiria em, sei lá, 3 palavras, 4 palavras. A educação é importante para 5 palavras, você resumiria nisso. Só que isso não seria um texto, porque o que eles querem nessa questão do texto aqui? Ver se você tem a habilidade de fazer essas conexões dentro dela, porque senão não funciona, entenderam? Ó, segundo dados do censo escolar, a taxa de abandono no ensino médio mais que dobrou em 21. Assim, percebe-se que a evasão escolar é um problema grave dentro do contexto escolar. Vocês viram que, ó, percebe-se que a importância da temática no desenvolvimento da sociedade, assim a relevância do tema vai além dos muros da escola. Vocês perceberam que, por mais que seja diferente, essas 3 contextualizações que eu coloquei são as mesmas. Por mais que você fale assim, ah, não, mas tá diferente, tá dizendo a mesma coisa. Eu só modifiquei aqui o jeito de falar. Aqui eu coloquei a relevância do tema além dos muros da escola, a importância da temática no desenvolvimento da sociedade, e outro eu joguei um problema grave dentro do contexto escolar. E essas frases e essas formas como contexto escolar, quer ver a outra aqui, ó, muros das escolas, relevância. Por quê? Quando você for falar lá, você vai precisar desse repertório para você ir mudando. Se a gente for lá e falou de educação, muros escolares, para eu não ter que repetir de novo. Assim, a relevância do tema vai além da educação, porque eu já pus educação lá em cima. Então, aqui eu vou ter que mudar por muros escolares, entendeu? Aí você vai mudando, então você vai lá, coloca sociedade, depois lá na frente você vai lá, coloca ente, tecido social. É a mesma coisa, mas não é igual. Lembra lá da aula do conectivo, tá? Dentro do contexto escolar, né? Que eu coloquei, eu repeti que não devia ter feito isso, não. Escola que tem que ser dentro do contexto da escola, por exemplo. Então, espero que vocês tenham entendido a lógica aí. Então, o que seria a tese? Então, primeiro tu foi lá, você colocou o gancho, depois do gancho você deu uma contextualizada, eu coloquei com conectivo, porque depois do ponto aqui, ó, você poderia só dizer assim, desenvolvimento do país, ponto. A relevância do tema vai além dos muros das escolas. Você poderia, isso seria o que a gente chama, e que eu mostrei lá para vocês na aula de conectivo, isso seria o que a gente chama de elipse. O que é elipse? Quando você vai lá e um determinado trecho, né, um determinado conectivo, uma determinada trecho também, palavra, você corta ele e aí você deixa como se fosse o que a gente chama de conjunto vazio, né? Você deixa sem. Você poderia ali, se você tira o assim ali daquela frase, fica completamente compreensível. Só que você não pode fazer isso, porque quanto mais conexão, melhor. Quanto melhor conectado o seu texto estiver, maior a capacidade sua de resolver o problema lá, tá? Então, logo percebe-se a importância da temática no desenvolvimento da sociedade. E aí, agora, depois disso, você vai apresentar a tese ou o ponto principal da redação. Assim, a relevância do tema vai além dos muros escolares. Ponto. Neste contexto, tal questão permeia todas as esferas da vida social. Olha que essa primeira parte eu estou repetindo o que eu falei cá em cima. Porque, olha só, que eu falei que esse tema ele é importante para o país, ele vai além dos muros das escolas e ele permeia as esferas da vida social. Essas 3 coisas é a mesma coisa.
Se eu falei que ela é importante para o desenvolvimento do país, quer dizer que ela está além do muro das escolas, é óbvio que ela está. E por isso ela vai estar em várias questões da vida social. É claro que aqui existe um aprofundamento. O aprofundamento, o percurso do aprofundamento, ele é importante também. Eu falei primeiro que isso é para o desenvolvimento do país. Eu joguei no geral, aí eu fui para o específico, vai além dos muros da escola, país e escola. Na sequência, todas as esferas da vida social. Eu já alarguei de novo, já falei que agora a sociedade inteira, aí ela precisa do que a gente entende como educação, tá? Econômica e cultural, influenciando diretamente o progresso e a qualidade de vida da população. Eu poderia, por exemplo, tirar o econômico e o cultural. Eu poderia dizer só todas as esferas da vida social, porque vocês percebem que quando eu falo vida social, eu já estou englobando econômica e cultural. Eu já estou englobando as duas. Mas, professor, por que você pôs? Para mostrar que pode ser que você alargue o texto e pode ser que você contraia. Aí vai depender da sua necessidade enquanto letra, da sua necessidade enquanto preciso colocar mais palavras ou menos palavras. Cheguei aqui nesse texto e no meu rascunho lá eu já vi. Eu preciso escrever mais ou eu preciso escrever menos? Se você precisar escrever menos, porque se a sua letra é muito grande ou porque você já falou de mais outras coisas mais importantes, você vai lá e você tira a qualidade de vida da população. Você coloca só cultural influenciando diretamente o progresso. Beleza. Você pode colocar progresso da nação, lá embaixo, lá, você tira também. Progresso da nação, porque ela só progride com o conhecimento. Aí você diminui. Você faz uma paráfrase para você conseguir cortar uns pedacinhos aqui e fala de outra forma, tá? Vocês conseguem entender que tudo isso que eu estou falando é o domínio. É isso que a banca espera de você. A banca espera que você tenha essa capacidade de pegar as palavras e ir alterando ela de acordo com a sua necessidade. Isso a banca chama de domínio. Isso é efetivamente o domínio da língua portuguesa. Você está mostrando para a banca que é o seguinte, olha, se eu tiver poucas linhas à minha disposição, devido à minha letra, por exemplo, então eu vou resumir um pouco mais o texto. Se eu cheguei até aqui, vi que eu posso escrever mais, aí eu vou vir e vou dar uma largada diretamente o progresso. Já estava resolvido, mas eu vim e coloquei e a qualidade de vida da população. E se a qualidade de vida da população é pura encheção de linguiça, não precisava, tá? Depois ele diz, pois as nações só progridem através do conhecimento. Olha que isso daqui tem muito a ver com isso daqui, ó. E olha como é que a gente voltou no mesmo plano. A gente começou aqui com país, que a educação é importante para o país, e depois é que a gente diz que as nações só progridem com a educação. É a mesma coisa. Entendeu que é a mesma coisa? A mesma coisa que eu falei lá em cima, eu falei cá embaixo com outras palavras, depois que o texto progrediu. Então, aqui nós estamos diante da introdução. A introdução ela estaria se fechando mais ou menos aqui. Por quê? Tal qual como a sua questão aí do texto, que ele tem partes, a sua introdução tem parte, o seu desenvolvimento tem parte, e a sua conclusão também tem partes, tá? Vamos ver como é que seria com o outro? Ó. Segundo dados do Censo Escolar, a taxa de abandono no ensino médio mais que dobrou em 21. Assim, percebe-se que a evasão escolar é um problema grave dentro do contexto escolar, sinalizando desafios profundos que afetam não apenas o sistema de ensino, mas também comprometem o potencial de progresso social. Diante desse cenário, é imperativo uma análise aprofundada das causas subjacentes e a implementação de estratégias eficazes que visem reverter essa tendência, assegurando o pleno direito à educação e cultivando uma base sólida para o futuro da sociedade. Então, aqui estava falando da evasão escolar, tá? Claro que nós vamos trabalhar esse final aqui. Bom, vocês viram que aqui o negócio ficou, a linguiça que ficou cheia, né? Parecendo aquelas linguiças lá da Ktuber. Que ficou cheio o negócio aqui. Foi uma chutada de balde. Vai depender da sua letra. Se você tem uma letra miudinha, perfeito fazer isso aqui. Mas eu não tenho, professor. Não tem problema, nós vamos chegar aqui, ó. Diante desse cenário, é imperativo uma análise, portanto, aprofundada das causas e a implementação. Então, ó, olha como é que 1, 2, 3, 4 virou.
Diante desse cenário, é imperativo a análise das causas e a implementação de estratégias eficazes que visem reverter essa tendência. Tudo que estava dito lá em cima, eu consegui condensar nisso daqui. Só que eu não quero que você pense só em termos de condensar ou de expandir. Eu quero que você tente entender o processo. Porque na hora que você entende o processo, fica mais fácil você conseguir acertar qualquer tipo de texto. Porque quando você chegar lá, quando você chegar na hora de produzir o seu texto, você vai ter que fazer nesse ajuste. Tipo assim, agora que está na hora de eu expandir meu texto ou está na hora de eu cortar? Está na hora de eu colocar mais coisas ou está na hora de eu tirar? Aí você tem que ter isso na sua cabeça lá. Fala assim, opa, aqui eu falei isso, isso e isso. Beleza, aqui já está resolvido. Eita, rapaz, mas faltou. Ah, não, então beleza. Depois do análise ali, eu vou colocar profundas. Em vez de eu colocar análise das causas, eu vou colocar uma análise aprofundada, porque eu estou precisando de linha, então eu não vou colocar só uma análise profunda, eu vou colocar aprofundada, para ficar maior ainda, aprofundada das causas. Mas também faltou, então eu vou colocar causas subjacentes. E aí você vai fazendo esse jogo de você aumentar ou de você tirar, a depender daquilo que você tem que ele adequar às suas necessidades enquanto texto, tá? Então, como é que poderia ficar isso aqui? Eu vou ter que tirar essa questão, porque cortou tudo ali. Então, como é que poderia ficar? Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque agora eu tive que diminuir o bagulhete aqui. Tive que diminuir aqui. Eu não sei porque tá cortando do lado, ela coloca lá, ele... Deixa eu ver se assim vai sumir. Ah, não, some, tem como não. Não sei porque que o Google Meets faz isso. Mas beleza, então olha só, então como é que poderia ficar? Segundo dados do Censo Escolar, a taxa de abandono no ensino médio mais que dobrou em 21. Assim, percebe-se que a evasão escolar é um problema grave dentro do contexto escolar. Porque você deu o gancho, e olha que o gancho aqui é muito bom, né? Tá falando que o abandono, ele simplesmente dobrou. Então, assim, é um argumento muito forte, é um dado muito forte. E aí, na sequência, se diz assim, percebe que é um problema grave. Então, olha que você sustentou seu argumento muito bem ali, sinalizando desafios profundos que afetam não apenas o sistema de ensino, mas também comprometem o potencial do progresso social. Agora eu já aprofundei mais um teco aqui. Agora eu já mostrei que isso é um problema para o país, e isso daqui vai comprometer lá na frente o progresso da nação. Isso tudo baseado no meu gancho lá em cima do meu dado, do dado que eu falei lá, desse negócio do abandono escolar, tá? E diante desse cenário, é imperativo a análise das causas e a implementação de estratégias eficazes que visem reverter essa tendência. É claro que, se você foi lá e falou isso daqui, o cara vai pressupor que na sequência você vai falar de alguma, você vai analisar alguma causa e mostrar uma estratégia de você reverter a tendência. Muito cuidado, quando você, que já estão mortinho aí, calma galera, força. Muito cuidado quando você tá lá, religa o modo atenção aí. Quando você tá lá na prova e você faz uma promessa. O que você vai fazer uma promessa? Você disse aqui, ó, que é imperativo analisar as causas e a implementação de estratégias. Muitas vezes eu vejo isso demais, o aluno faz assim, ele decora algumas coisas que são frases de impacto, tipo essa dali, ó. Porque vocês percebem que essa última linha, ela serve para qualquer redação? Qualquer redação que você fizer de qualquer coisa, você pode colocar lá, ó. Diante desse cenário, é imperativo a análise das causas e a implementação de estratégias eficazes que visem reverter essa tendência. Qualquer redação você pode colocar isso. Só que o problema é o seguinte, às vezes o aluno, assim, ele decorou essa frase de efeito, que é muito boa e tal, 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 só que aí na hora que ele vai escrever a redação dele, ele vai lá, ele esquece de analisar a causa, ou ele esquece de concluir dizendo quais são as estratégias para reverter a tendência. Então vocês têm que tomar bastante cuidado na hora que vocês estiverem fazendo a redação de vocês, com o que você vai prometer que você vai falar lá na frente. Porque se você promete ali que você vai analisar as causas e a implementação estratégica, no decorrer do seu texto, você tem que falar isso. Acontece demais do aluno prometer lá em cima, chega cá embaixo e ele não cumpre. Ele cá embaixo ele esqueceu. Porque, ou às vezes ele nem esqueceu, às vezes ele decorou o texto ali, estilo Frankenstein, ele decorou com um monte de
de trechinho do texto, e aí na hora que ele vai efetivamente transformar isso num texto coeso, aí ele costuma ter muito problema, tá? Então, eu quero que vocês fiquem muito atentos aí com isso na hora que vocês forem fazer. Beleza? Então, pessoal, os slides de hoje aí são esses, né? Vocês viram que o professor demonstrou o domínio, porque os slides deram exatamente, eu passei 1 minuto aqui, eu errei no domínio. Porque coube exatamente no nosso momento, tá? Então, assim, atividades eu vou mandar aí durante a semana, acho que tem 1 ou 2 aí que tá em atraso da galera. Até sábado vai estar de todo mundo aí, já vai estar supimpa. A atividade da semana aí, vai tendo dúvida, vai me falando. Não teve acesso ao texto, vai me falando, tá? E pretendo aí analisar os textos de vossas excelências aí na próxima aula. Algumas pessoas já me disseram que eu posso utilizar. Vamos fazer sem nenhum julgamento, nem nada, é só para mostrar aí o trechinho de vocês, o que dá para fazer. E aí, quem quiser que tenha isso aí, a nossa proposta aí no final é que a gente faça essas análises dos textos de vocês aqui dessa forma, projetando ele aqui, e a gente vai discutindo. E se vocês quiserem fazer algum tipo de fala sobre o texto do colega, aí vamos sempre tentar, ao máximo possível, aí, fazer de forma educada, né? Que nós somos lords. Então, deixa eu parar a gravação aqui, meu povo. E aí, quem está assistindo depois aí, é isso aí. Deixa eu parar aqui. Até mais. Obrigado para quem assistiu gravado.